Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a doutrina espírita, darmos continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que tem nos pautado semanas de estudo, de aprendizado, de união em pensamentos e em sentimentos, e com toda a sinceridade, à medida que nós vamos aprofundando estes estudos, também aumenta o nosso amor ao conhecimento que nos traz a doutrina espírita. O amor e a gratidão ao Mestre Jesus e aos seus trabalhadores de luz e de esperança. O amor para com a doutrina de luz que significa o Evangelho. Quanta coisa nós temos aprendido e quanta coisa nós vamos imaginando que ainda temos para aprender. Como nos enriquece o cotidiano estes estudos em que nós nos aprofundamos juntos, ouvindo a doutrina espírita. Nós iremos iniciar o capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, que trata justamente da evolução e do corpo espiritual. No entanto, ele inicia falando sobre como o planeta foi preparado para receber os espíritos em evolução. Nós já falamos um pouco a esse respeito. Aprofundamos um pouco quando nós iniciamos, inclusive, o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, também em outros episódios, quando nós citamos A Caminho da Luz. No entanto, para que pudéssemos enriquecer a nossa compreensão, nós hoje vamos iniciar um estudo a respeito de um documentário do History que se chama Como Nasceu Nosso Planeta. Como Nasceu Nosso Planeta. É um documentário de 2021 que a gente consegue, foi apresentado em vários episódios, mas ele está completo no YouTube. Então, se você digitar lá Como Nasceu Nosso Planeta, vocês vão poder ouvir este documentário. Nós vamos falar pouco, vamos trazer um pouco da doutrina espírita, inclusive repetindo alguns trechos, justamente para mostrar que os conhecimentos que os cientistas hoje nos trazem, 2021, conhecimentos esses que se iniciaram há 200 anos, mas que foram se concluindo com mais intensidade nas últimas décadas, principalmente aí na virada do milênio, a doutrina espírita também nos traz. Mas as imagens maravilhosas, o cronograma histórico que nos traz este documentário é maravilhoso, é um documentário lindíssimo. E como nós temos aí o conhecimento da doutrina espírita, como nós sabemos que por trás de cada passo do que os cientistas nos mostram, nós temos aí a magnífica criação divina e o trabalho de cocriação em estágio maior de nosso Mestre Jesus, governador do planeta, de seus arquitetos espirituais, depois dos geneticistas espirituais, nós conseguimos visualizar o que nos descreve, por exemplo, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o que nos descreve André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que nós temos Kardec em A Gênese. Nós conseguimos visualizar isso que eles nos trazem e vislumbrar realmente este processo dentro de uma criação cronológica a partir dos estudos científicos. Vale a pena assistir este documentário. Nós o trouxemos, vocês vão ver que nós vamos comentar pouco sobre isso. Nós vamos, os nossos amigos queridos de estudos contínuos, semanais, que vocês já conhecem, a Nádia, o Tiago e a Natália, vem trazendo um resumo do documentário para que a gente possa fazer esse casamento com trechos, inclusive, que nós já conhecemos, que pode ir aos poucos abrindo os caminhos para entendermos melhor estes primeiros capítulos do livro Evolução em Dois Mundos e aprofundar também no que virá depois sobre a evolução do espírito em diversos modelos corporais até o momento em que nós chegamos. Então, este é um documentário enriquecedor que vai permitir que complemente a nossa capacidade de compreensão sobre o que está nos dizendo o livro. Nós faremos depois outras coisas, mas é efetivamente isso que vai nos enriquecer o coração. Então é nisso que nós estaremos unidos. Vale a pena assistir. Vocês vão ver que nós vamos apresentá-lo em partes e eu realmente recomendo que vocês assistam. Nós, quando assistimos,
comentamos juntos aí, né, nós temos um grupo de estudos, nós comentamos dentro desse grupo de estudos, nós batemos um papo sobre o quão foi fascinante visualizar isso tudo e ver a doutrina espírita em todo esse processo e visualizar o quanto a doutrina espírita é contemporânea dentro dessa estruturação de estudos científicos. Então, é impressionante como a ciência acaba completando e enriquecendo aquilo que nos mostra a doutrina espírita e como, a partir disso, o nosso respeito e o nosso amor por Jesus, o nosso respeito e o nosso amor pela natureza, o nosso respeito e o nosso amor pela vida abundante, pela sagrada condição da evolução, pela sagrada condição do planeta, como uma escola de luz, vai se ampliando. Como nós vamos, à medida que a nossa consciência se irradia desta vida espiritual abundante da qual nós estamos cercados, um campo imenso de conexão se faz dentro de nós. E não é somente a conexão com os nossos irmãos de jornada, que por si só já é enriquecedora. É também uma conexão com Deus. Uma forma diferente de sentir Deus. Sentir Deus a partir da estrutura da criação divina. Mergulhar no hausto de criação divina. É uma conexão diferente. É uma conexão de plenitude. E é incrível que no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, estudantes iniciais do amor, estudantes iniciais do Evangelho, no processo de alfabetização da evolução, apenas abrindo as primeiras portas, nós já conseguimos começar a sentir a plenitude a nos preencher. Então, meus amigos, vamos mergulhar no documentário do History e vamos trazer junto a doutrina espírita, irradiar os nossos corações com as coisas mais sagradas que nós somos capazes de visualizar e nos permitir amar. Oi Sandra, oi Nádia, Natália, tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre um documentário que fala sobre como nasceu o nosso planeta. O planeta Terra ele tem 40 mil quilômetros de circunferência, 1/3 de terra e 2/3 de água, e atmosfera rica em oxigênio. Seu passado é de catástrofes extremas. Durante o curso de quase 5 bilhões de anos, a Terra teve diversas mudanças. Passou por um mundo de fogo, de gelo, de mares turbulentos e céus tóxicos, até chegar no que conhecemos hoje. Há quase 200 anos que os cientistas começaram a explicar a origem do nosso planeta. Hutton avançou a ideia de que a história remota do mundo físico pode ser inferida a partir de evidências nas rochas atuais, através de seu estudo de características na paisagem e litorais de suas terras baixas escocesas nativas, como Salisbury Craigs ou Siccar Point. Ele desenvolveu a teoria de que as características geológicas não poderiam ser estáticas, mas sofreram transformações contínuas por períodos indefinidamente longos. A partir disso, ele argumentou, contrariamente aos dogmas religiosos convencionais da época, na década de 1830, que a Terra não poderia ser jovem. A partir dessa época, seriam as rochas a contar a história da Terra e não mais a Igreja Católica. Nosso mundo teve início há mais de 4,5 bilhões de anos, em uma Terra de fogo, com origem em diversas colisões de meteoros que compõem o Sistema Solar. Naquela época, a Terra era um oceano de lava derretida com temperaturas acima de 4.000 graus Celsius. Havia partículas radioativas, como rádio, polônio e urânio,
muito abundantes no interior da Terra, que eram a chave principal de fonte de calor e energia que não permitia a Terra se resfriar rapidamente. Para o cálculo mais preciso da idade da Terra foi utilizado a contagem do chumbo em determinadas rochas, pois este é gerado do apodrecimento do urânio ao longo do tempo. A partir dessa metodologia, vários anos foram estimados para a Terra até que identificassem a idade de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que é a teoria mais aceita até hoje, denominada de tempo profundo. Nesse capítulo que nós vamos iniciar agora, Evolução em Corpo Espiritual, eu vou ler um pequeno trecho logo da primeira página, para que nós possamos compreender por que nós estamos trazendo esse documentário, a fim de elucidar melhor o estudo do livro Evolução em Dois Mundos, ainda que nós tenhamos falado um pouco a respeito do assunto no primeiro capítulo. Na introdução do primeiro capítulo. Vale a pena para que nós possamos nos encaixar. E o documentário vai fazer um caminho cronológico que vai nos levar ao mesmo processo em que o livro está nos trazendo. Então, André Luiz começa assim nesse capítulo: Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclóptico do planeta. A matéria elementar, de que o eletrão é um dos corpúsculos base na faixa da experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma ao sopro do Criador da eterna inteligência, dará nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Então nós vamos estudar um pouco esse processo inicial, esclarecendo apenas uma nota do autor. André Luiz fala o seguinte: olha, na esfera espiritual em que estagiamos, o eletrão é também partícula atômica dissociável, né? Então, só para ele esclarecer, esse processo a que ele se refere é uma partícula menor que o átomo, porém ainda dissociável. Nós não vamos entrar nesse mérito ainda, nós vamos aprofundar mais o estudo a fim de que possamos compreender melhor do que ele está falando. Mas, primeiramente, nós vamos trazer esse ensaio inicial, esse estudo inicial, né? É interessante que nesta leitura que nós fizemos agora, este resumo que nós fizemos agora, logo do início do documentário, eles falam que um conjunto de meteoros, né, que formou o planeta. E nós sabemos, estudando o livro A Caminho da Luz, que na verdade foi uma parte do Sol que foi deslocada. E o mais interessante é que se conjuga aí a compreensão das altas temperaturas, né? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita aí acima de 2.000 graus. No documentário eles chegam a falar em 4.000 graus Celsius. Então nós vemos essa primeira fase inicial, essa organização da redução da temperatura, que é muito importante. É a partir deste processo de esfriamento da Terra que os cientistas são capazes de entender a idade do planeta. Isso é incrível, o documentário nos mostra esse processo. Né? E realmente no início do livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz justamente este questionamento. Então os cientistas começam a entender que é o processo de esfriamento da Terra, o entendimento de como esse processo ocorreu, permitiu compreender a idade da Terra em torno de 4,5 bilhões de anos, né? Quase 5 bilhões de anos, e aí eles vão fazendo essa construção cronológica para nós entendermos como esse processo ocorreu, né? E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
no item Os Primeiros Tempos do Orbe Terrestre, ele faz um questionamento interessante. Então a gente traz essa leitura inicial sobre o resfriamento da Terra, como esse processo ocorreu, e Emmanuel fala assim, olha, que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema. Qual que é o núcleo central do sistema? O Sol, né? Então, destacada do Sol, tô só fazendo aí uma substituição para ficar mais fácil nossa linha de raciocínio, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios de milênios. Então, esse primeiro questionamento importante, né? Ele depois fala assim, ó, laboratório de matérias ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias físico-químicas opera as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadinho onde a temperatura se eleva. Então aí nós vamos vendo todo esse processo inicial que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais daqui a pouco, né? E essa colocação de Emmanuel. Então quando a gente assiste o documentário, é mágico. Nós vamos vendo esse processo acontecendo. Primeiro eles demonstrando a questão do resfriamento da Terra. Depois os movimentos químicos, os movimentos físicos que ocorreram dentro do planeta para que o planeta se tornasse apto minimamente a receber os processos de vida. Quando nós vamos vendo isso, olhando tudo isso, imaginando por trás de cada processo, de cada fenômeno, a presença do Mestre Jesus. Conforme, por exemplo, André Luiz nos fala, obviamente Emmanuel vai falar em A Caminho da Luz, nós já tivemos oportunidade de estudar juntos isso, e André Luiz nos traz logo no começo, no primeiro parágrafo deste capítulo, né? Olha, os ministros angélicos da sabedoria divina com a supervisão do Cristo de Deus. Então nós vamos ouvindo essas colocações aí quando a gente assiste o documentário a gente fica, quanto trabalho! Nós ficamos impressionados, acima de tudo, com o amor de Jesus. Nós entendemos, olha, nós saímos da Páscoa há pouco tempo, trouxemos a semana passada uma mensagem linda da equipe espiritual da SEMA, né, falando sobre a Páscoa. E nós acabamos visualizando o sacrifício de Jesus na prisão e em sua crucificação. Mas quando nós vemos este trabalho supervisionado pelo Cristo, governador do planeta, esse trabalho lindíssimo na construção da Terra, nós passamos a entender o verdadeiro sacrifício do Cristo, neste amor incondicional por todos os filhos que habitam o planeta. O verdadeiro sacrifício de Jesus está em seu incomparável amor, sua incomparável dedicação. Como atualmente, em nossas imensas dificuldades, nós precisamos entender o tamanho do amor de Jesus por nós, o tamanho do amor deste Mestre pela Terra, o tamanho do amor de Jesus por nós, incondicional e extenso, na verdade impossível de ser medido na nossa condição atual de evolução. Também é o mesmo amor por todos os espíritos que habitam o planeta, em todos os estágios de evolução. Este amor deve ser nosso principal parâmetro de gratidão. O que o Espírito chamado Jesus espera de nós, espíritos em estágios de humanidade, já capacitados para entender este amor. Como podemos devolver ao Cristo este trabalho imenso de amor por nós? E qual o nosso compromisso de amor para com todas as criaturas que habitam o planeta e que vieram depois de nós para esta casa chamada Terra? Oi, Sandra. Oi, Nádia. Oi, Tiago.
Após a identificação da idade do planeta, foi possível organizar a história de sua formação. Como a Terra passou de bola de lava para uma terra de água? O documentário mostra que a água sempre esteve presente. Com 100 milhões de anos ou há 4,4 bilhões de anos atrás, o resfriamento gradativo do núcleo possibilitou que a maior parte da superfície se solidificasse, criando uma crosta vulcânica escura. Nenhuma rocha sobreviveu àquele período, mas minúsculos cristais de zircônio, sim, estes contêm urânio e ajudou a adaptar a Terra. Eles também contêm impressões digitais de moléculas de água. Com o resfriamento da superfície, nuvens de dióxido de carbono eram liberadas na atmosfera, mas os cientistas defendem que não seria suficiente para cobrir todo o planeta assim. A origem da maior parte da água do planeta permanece um mistério. Há uma teoria que sua origem é extraterrestre, chegada aqui pelas colisões abundantes dos asteroides e cometas na formação, pois na composição dos meteoritos há 5% de água. Não há uma teoria amplamente aceita pelos cientistas, mas o que todos sabem é que a chegada da água mudou drasticamente o cenário do planeta. Ao longo de 4 milhões de anos, a água que foi desprendendo da superfície foi formando uma nuvem espessa que cobriu todo o planeta e que ocasionaria a maior tempestade da história da Terra. Choveu por milhões de anos e a Terra estava 90% coberta pelas águas. Pequenas ilhas vulcânicas surgiram das ondas. Os mares eram ricos em ferro, o que os tornavam verdes oliva, e o dióxido de carbono preenchia o céu de modo denso, tornando-o avermelhado. E a densa atmosfera teria pressão suficiente para esmagar um corpo humano. E estava quente, as temperaturas ficavam acima de 93 graus Celsius. Esse hostil ambiente aquático ficaria em cena por pelo menos mais meio bilhão de anos. Mas transformações dramáticas estavam a caminho. Meus amigos, é interessante, nós vamos, assim, assistindo o documentário, nós vamos vendo esse questionamento dos cientistas sobre como a Terra surgiu, como a água surgiu na Terra, né, na verdade. Como os mares se formaram essa quantidade de água. Porque quando nós conhecemos a Terra como nós conhecemos a Terra azul, em que o mar, né, é simplesmente grande parte a água, é uma parte muito importante do planeta Terra, nós não imaginamos que houve um momento em que não havia água na Terra. Nos choca, inclusive, pensar que houve uma fase em que essa terra abençoada, a escola de evolução, em que a vida se inicia dentro da água e em que várias fases de evolução do espírito, ele inicia esses estágios iniciais na água para depois voltar ao solo. Como nesta história contada pela evolução na Terra não houve água, né? E aí os cientistas falam, né, de uma chuva que a Terra sofreu milhares de anos, choveu. E aí nós vamos lá para o livro A Caminho da Luz. E no item A Solidificação da Matéria, Emmanuel fala o seguinte: na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplo repositório de energias elétricas e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no orbe terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre este laboratório de energias incandescentes e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso das tumultuosas comoções geológicas do globo. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. Então nós vamos vendo que há uma pressão atmosférica forçando a modificação dos elementos químicos para o início da formação da água, né? Conforme nos conta o próprio documentário. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sob a terra, o caos fica dominado como por encanto.
Então aí nós vamos vendo que realmente grandes tempestades e vapores, conforme os cientistas, uma das hipóteses são justamente a formação de vapores e tempestades longas varrendo a Terra, porque a única explicação que eles encontram, diante do que eles estudaram para a formação do planeta, para que o planeta tivesse tanta água, é que tenha chovido, e chovido muito tempo, a ponto de fazer com que o planeta ficasse cheio de água. E a verdade é que nós vamos vendo no livro A Caminho da Luz justamente isso, olha. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Então aí nós vemos essa construção, né, de pensamentos que vão casando com o que os cientistas falam. Por isso que eu digo, vale a pena, sabe? O que eu recomendo, que foi o que eu fiz, o que nós fizemos, e eu digo a vocês que façam o mesmo. Peguem o livro A Caminho da Luz. Peguem o livro Evolução em Dois Mundos. Leiam, fiquem com eles nas mãos, vão parando o documentário e fazendo um comparativo, porque aí nós vemos a descrição dos trabalhos dos nossos irmãos de luz para a formação do planeta e as descobertas dos cientistas casando com estas informações contidas nos livros. É impressionante, a gente fica até arrepiado de ver como a doutrina espírita vinha trazendo essas descrições. E conforme nós dissemos hoje na introdução do nosso podcast, vale olhar, visualizar, vale até fazer uma prece antes de iniciar o documentário, para que a nossa visão espiritual fique acima da nossa visão analítica terrena, que é necessária, porque nós precisamos da lógica do pensamento, mas para que o nosso coração esteja em prece de gratidão, de tal forma que nós possamos ver ali a luz de Jesus se espraiando na terra e formando a casa de amor que receberá os espíritos em evolução. Meus amigos, que oportunidade única de aprender sobre o verdadeiro amor. Olá a todos, mais uma vez prazer estar aqui com vocês. Eu vou dar continuidade no resumo aqui do documentário de como nasceu nosso planeta. A atividade vulcânica renovada traria a formação dos continentes, criando um tipo de rocha totalmente novo. Nosso planeta estava prestes a se formar um planeta de granito, isso há 3,4 bilhões de anos atrás. A maior parte das pequenas ilhas vulcânicas não sobreviveram aos ferozes mares, mas a atividade vulcânica no fundo dos oceanos, em contato com as correntes marítimas, começou a formar o granito, que é leve e tem uma densidade muito menor que as rochas vulcânicas do fundo dos oceanos, permitiu que esses granitos emergissem, literalmente boiassem dos oceanos, e essas novas rochas elas eram extremamente resistentes aos mares, e assim, entre 3,4 bilhões e 2,5 bilhões de anos atrás, essas rochas foram se formando e assim surgindo os continentes, dando fim à hegemonia dos mares em nosso planeta. A expansão dos continentes de granito formavam praias rasas que desencadeavam a formação do oxigênio na Terra. Acredita-se que desde o surgimento dos primeiros oceanos, a forma de vida unicelular tenha aparecido vivendo do calor das fissuras vulcânicas submarinas, e agora estavam vindo à superfície, viver no calor dessas praias, formando os estromatólitos. O nome deriva do grego stroma, que significa colchão, e litos, que quer dizer pedra. Estromatólito significa literalmente rocha em camadas, construídas por ação de bactérias em mares rasos e quentes. Até hoje podemos encontrar esses organismos vivos em praias remotas de nosso planeta. Há cerca de 2 bilhões de anos atrás, à medida que os estromatólitos cresciam na superfície da Terra, eles liberavam oxigênio na atmosfera. Geocientistas acreditam que todo o oxigênio do nosso planeta veio da ação desses seres vivos. As algas se alimentam da luz do Sol e liberam oxigênio na superfície, esse famoso processo que a gente chama de fotossíntese.
Incontáveis gerações de estromatólitos despejaram mais de 20 bilhões de toneladas de oxigênio. Em princípio, o gás ele se misturava nos oceanos, enferrujando bilhões de toneladas de ferro, mas ele acabou preenchendo também a atmosfera, e à medida que esse ferro saía dos oceanos, eles se transformavam do verde para o azul. Quando esse oxigênio chegou no ar, há aproximadamente 1,5 bilhões de anos atrás, ele diluiu a espessa camada do dióxido de carbono e limpou os ares da Terra. Após quase 2 bilhões de anos de oxigenação, o planeta azul nascia. Eu, particularmente, fiquei impressionada com a formação dos continentes, a forma como se iniciou a formação dos continentes. É uma coisa impressionante. O trabalho, né, das atividades vulcânicas internas para que, junto a esses mares mornos, começassem a emergir rochas que formaram os continentes nos quais hoje nós caminhamos. Isso foi uma coisa que me deixou assim fascinada. Mas eu queria dizer o seguinte, que é justamente quando o planeta está coberto de mares mornos, se inicia a evolução do espírito na Terra. Olha só, eu vou falar aqui um trecho dessa primeira parte do capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, em que André Luiz diz o seguinte, ó, a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, conforme nós vimos aqui. Depois, olha, desses milhares de anos chovendo, a terra está inteira coberta de mares mornos, conforme nos mostra o documentário. Então vamos aí congelar, se vocês forem assistir o documentário, quando assistirem, parem quando iniciou a formação, quando a terra está coberta destes mares mornos, ainda antes da chegada do oxigênio, né? Vou voltar um pouquinho aqui no livro Evolução em Dois Mundos e eu digo a vocês, quando assistirem, peguem Evolução em Dois Mundos. Olha lá. Vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Mas eu quero ler um pouquinho que vem antes, para nós fazermos uma linha de raciocínio. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais, que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si, sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Então, na verdade, estas mônadas celestes, esses espíritos em fase inicial de evolução, já estavam sendo trabalhadas pelos trabalhadores do Cristo durante milênios, né? Enquanto a Terra vai sofrendo estes processos de transformação, também esses espíritos que iniciariam o processo de evolução, criados obviamente por Deus, não há dúvida, estavam recebendo magnetismo. Do que ele está falando? Olha só, vou até repetir para que fique claro, olha só. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído, ou seja, já estavam ligados ao planeta Terra. Obviamente nós não temos ainda conhecimento para nos aprofundar e pensar, puxa, será que desde as primeiras formações rochosas nós já tínhamos aí espíritos em estágio inicial de evolução?
Porque nós sabemos que eles iniciam no reino mineral. Então, há quanto tempo esses espíritos já estavam se ligando à terra em si, recebendo, né, os seus recursos iniciais para o processo de reencarnação do protoplasma, né, quando a Terra está recoberta por esses mares mornos. Fato que elas já estavam sendo trabalhadas, a receberem os recursos e as leis divinas no íntimo, a serem desenvolvidas por séculos, milênios, bilhões de anos, até que chegue ao arcanjo, até que chegue à humanidade, para que isso venha, se exteriorize e depois o arcanjo. Claro que nós vamos estudar isso mais profundamente. Mas parar o documentário ali e olhar estas mônadas celestes que vinham sendo trabalhadas durante milênios, enquanto a Terra estava nesse processo de formação, com capacidade suficiente para permitir que elas possam se exprimir em vida encarnada, mas de alguma forma já ligadas à Terra. O quão profundamente, nós ainda não temos este conhecimento, mas sem dúvida, pelo texto de André Luiz, já ligadas ao planeta, para que pudesse se iniciar o processo através da rede filamentosa do protoplasma. É de uma emoção para poucos assistir o espetáculo do início da vida encarnada do planeta. É uma emoção para poucos. Vale nós encerrarmos nosso estudo de hoje com uma prece de gratidão. Nós vamos explorar ainda um pouco, né, no próximo episódio, que nós voltarmos ao documentário, porque ele vai entrar na parte das aulas, conforme nós ouvimos, mas é um estudo que deve ir mais a fundo, então que deve nos permitir um estudo mais longo, né? Mas vale voltar várias vezes aí o documentário e olhar a Terra recoberta por esta água inicial e pensar ali, iniciou-se a evolução desta escola bendita chamada Terra. Vou ler um trecho do livro A Caminho da Luz para nos clarear a mente. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escombro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. Meus amigos, nossa imensa gratidão ao Mestre Jesus. Que essa prece chegue até o seu coração cheio de amor e bondade. Obrigado, Senhor, não só pelo conhecimento que a doutrina espírita, o Consolador que nos prometeu, nos traz, mas acima de tudo, Mestre, por seu imenso amor e dedicação, por sua compaixão e misericórdia, que nunca, nunca nos deixe. Que Jesus nos abençoe a todos. E até a semana que vem.